As ações de reintegração de posse têm que seguir normas que respeitam os direitos dos ocupantes. Será que essa ação de hoje na ocupação em São Mateus seguiu essas normas? Quem vai ajudar a gente a entender o que aconteceu é a Daniele Klintovitz, coordenadora de projetos de urbanismo do Instituto Polis. Boa noite, Daniela. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Daniela, como é a forma correta de acontecer uma reintegração de posse? Porque, obviamente, não é aquela forma de que isso acontece corretamente, uma reintegração, certo? Obviamente não. A primeira coisa é que uma reintegração de posse nunca deve ser violenta. Deve sempre se saber que está se tratando com moradores, cidadãos, famílias da cidade. Os moradores, eles têm direito a caminhões dados pelo proprietário do terreno para retirar suas coisas. Eles têm que ter direito a acesso às suas moradias para retirar os seus bens pessoais, retirar os seus documentos, ter tempo hábil para fazer isso e, principalmente, é fundamental que as prefeituras, que a prefeitura, no caso de São Paulo, tenha cadastrado esses moradores para eles serem levados para uma solução habitacional. Se não existir à época uma solução habitacional permanente, tem que ser tratados numa solução intermediária, que dure um tempo até que a solução seja recebida. E eles não tiveram, os moradores hoje, acesso a nenhum desses direitos, né? Sim, que é bastante perturbadora essa constatação. Exatamente. E a atuação da Polícia Militar? Qual deve ser o papel da Polícia Militar numa reintegração de posse? Então, o papel da Polícia Militar é estar lá para garantir que aconteça a reintegração defendendo os moradores. O papel da Polícia Militar numa reintegração de posse é que os moradores não sejam prejudicados, que seus direitos sejam atendidos e que não haja violência. O que a gente tem visto nas reintegrações de posse no estado de São Paulo é exatamente o contrário. Sim. A polícia que traz a violência e ela está lá para assegurar que o cidadão não sofra nenhum dano e nenhuma ameaça. Porque em todas as coberturas que a gente faz de reintegração de posse aqui no estado de São Paulo é sempre a mesma coisa, sempre a polícia militar atacando os ocupantes. Então, não é esse o papel da polícia. Não, o papel da polícia é justamente, como é o papel da polícia, sempre é manter o bem-estar dos cidadãos. E a gente tem que, mais uma vez eu vou falar, lembrar que são cidadãos, são famílias moradoras dessa cidade e que os seus direitos têm que ser atendidos e a polícia militar ela está lá para preservar o direito dos moradores. E o que a gente tem visto é o contrário, é ela violar o direito desses moradores. Você concorda com essa afirmação de movimentos sociais que a luta por moradia é vista como um caso de polícia? Exatamente. A luta por moradia tem sido vista como caso de polícia, não só pela Polícia Militar, mas muitas vezes pela própria Justiça, que trata essas ocupações como se elas fossem crimes, como se essas pessoas fossem criminosas e elas devessem estar sob a pena da violência policial. Exatamente, porque, olha, o Tribunal de Justiça, ele negou o cadastramento das famílias e negou também o adiamento dessa ação. Como você avalia esse posicionamento do Tribunal de Justiça? Eu acho absolutamente irregular, eu não consigo entender como um Tribunal de Justiça nega o cadastramento das famílias. O direito à moradia, ele é constitucional, ele está na nossa Constituição e ele deve ser preservado para toda a família brasileira. Então, essas famílias têm direito, sim, à moradia, e se o Tribunal de Justiça entende que elas estão ali regularmente e que deve-se ter reintegração de posse, isso deve ser feito adequadamente, tendo essas famílias recebido o atendimento habitacional da Prefeitura de São Paulo, que é quem deve fazer o atendimento. E o primeiro passo para esse atendimento é o cadastramento. Então, eu não consigo entender como e por que o Tribunal de Justiça nega o cadastramento. Claro. E, não tendo feito o cadastramento, era muito justo o pedido do Ministério Público de adiar essa reintegração de posse até que essas famílias estivessem cadastradas e tivessem para onde ir. Porque o que vai acontecer hoje é que à noite essas famílias dormirão na rua. Então, são 3.000 famílias, onde tem crianças, idosos, famílias, trabalhadores, que dormirão na rua porque não foram cadastrados, impedidos pela Justiça.
Daniela, você acha que tem, politicamente, aponta um caminho, como é a primeira reintegração de posse que acontece na gestão Dória, aponta um caminho político isso? É muito preocupante porque parece apontar um caminho. A gente tem 2 semanas de gestão e foi a própria prefeitura que pediu essa reintegração de posse. Sim. E não fez o cadastramento, não fez o seu papel de cumprir o atendimento habitacional dessas famílias, não estava lá junto com a polícia. Então, parece apontar para um caminho muito delicado e muito difícil que a gente terá para o direito à moradia. O nosso prefeito atual, ele já fez algumas declarações de que ele é contra ocupantes, né? Ele chama inclusive de invasores, o que é inadequado. Sim. São pessoas que estão ocupando esse terreno que está há 40 anos lá livre e ninguém está ocupando. Então, aponta para um caminho muito delicado e para uma criminalização do direito à moradia, que é o contrário. Ele é um direito e ele deve ser atendido e ele está sendo violado tanto pela Prefeitura de São Paulo quanto pela Polícia Militar. A gente continua acompanhando isso. Daniela, muito obrigada pela sua presença aqui, por todos os esclarecimentos. Volte sempre aqui para o seu jornal. Obrigada. Obrigada.